Olá! Nesse vídeo eu vou te dizer quais são os 7 maiores erros na hora de vender serviços. Se você vende serviços, qualquer tipo de serviço, sendo profissional liberal, prestador de serviço no sentido mais amplo, não pula esse vídeo. Assiste bem atenta para ver qual deles ou quais você comete e corrigir. E sim, eu vou te dar uma solução. Fica atenta a todos esses erros e principalmente ao último, que é a raiz de todos. E não, eu não deixei ele por último para te segurar até o final, porque era só você pular até lá, mas é porque faz mais sentido que ele seja o último, você vai entender quando chegar lá. Já pega papel e caneta, ou abre aí o bloco de notas e vai anotando tudo, principalmente aqueles erros que você identificar que comete, para que você possa corrigir, colocar em prática o que vai aprender aqui e depois vir me contar dos resultados. Claro, você pode assistir também o vídeo quantas vezes quiser e voltar, mas não sei, eu gosto da anotação. Então vamos aos erros. Aos 7 erros. Jogo dos 7 erros. O primeiro erro: focar no preço e não no valor. Esse é um dos maiores erros. E eu estou falando logo de cara, que é para você ver que eu não quero te enrolar, eu quero te ajudar mesmo. Você, de cara, já fala o preço. E aí depois você fica tentando justificar aquele preço. Só que aí já não adianta mais, porque o cliente ele já formou uma opinião sobre você e o seu serviço de acordo com o preço que você já deu. Então, essa ordem tem que ser invertida, a gente vai chegar lá. Fora isso, os melhores clientes de serviços, eles compram experiências, benefícios e não preço. Principalmente se for algo diferenciado, se você quer cobrar mais ou se já cobra mais do que a concorrência. O cliente que compra serviço só pelo preço só vai te dar dor de cabeça, porque ele não te valoriza enquanto profissional, ele não valoriza o serviço que você presta, ainda mais se for serviço recorrente, que você está sempre ali com aquele cliente que vem toda semana, todo mês. E quem vem por preço, vai por preço. Gente, serviço não é um pacote de arroz no mercado, que você compra mais barato porque tudo é arroz. Serviço tem que ter uma diferenciação. Você tem que ir pelo benefício. Aí você valoriza o profissional. Bom, é melhor que os seus clientes pensem assim. Ele valoriza o profissional, o serviço e paga feliz, porque ele vê o resultado na vida dele. Então, ao focar no preço, principalmente se você começar a dar descontos desesperada, você se desvaloriza. O que o cliente entende é que ela não é a melhor, então tem que ser a mais barata. Dependendo do cliente e do nicho, ele vai até desconfiar se o preço foi muito baixo e se afastar. Então, você inverte a ordem. Você fala primeiro dos benefícios do seu serviço, dos resultados que ele traz na vida do cliente. E depois, quando o cliente já estiver convencido, você fala o preço. E o ideal é que esses benefícios gerem um valor tal na cabeça desse cliente que ele imagine que o preço será ainda mais alto do que o preço que você cobra. Então, quando você dá o preço, ele fala, achei que era mais caro, né? Só que essa diferença não pode ser muito grande, tá? Porque senão também ele desconfia, né? E falar dos benefícios nos leva ao segundo erro, que é focar nas características e não nos benefícios. Por exemplo, uma professora de idiomas, de instrumentos, ou uma personal que foca no número de aulas mensais, na duração delas, ou nas técnicas que usa para ensinar, ou nos diplomas, ao invés de focar no que o aluno vai aprender e como a vida dele vai melhorar por causa disso. Ou uma profissional da beleza que foca nas marcas e produtos que use, técnicas, ao invés de focar nos resultados que seu cliente vai ver no espelho e na vida. Claro que as características também devem ser informadas, as condições de funcionamento, né? Principalmente se é um serviço que exige contrato. Mas isso vai lá no final, junto com o preço, depois que o cliente já ouviu os benefícios e está convencido de que você é a melhor escolha. A única exceção em que você realmente fala muito da técnica é quando a técnica em si traz algum benefício. Seja um resultado mais rápido, melhor, com menos dor ou com menos esforço, mas ainda assim o foco fica mais no benefício do que na técnica.
A real é que o cliente não se importa tanto com isso, com a técnica, com os diplomas, com o meio do caminho. Ele se importa mais com os benefícios, com os resultados na vida dele. O ideal para falar dos benefícios e já vender nessa fase é personalizar a fala. Por isso que o terceiro maior erro na hora de vender serviços é ignorar o cliente. É aquela pessoa que na hora de vender não está nem aí para o cliente, nem escuta o que ele fala, só quer vender, só quer empurrar alguma coisa. E muitas vezes ignora mesmo o que o cliente diz, sabe? O cliente falou uma coisa, a pessoa ignorou completamente o que o cliente falou e dá seguimento. Só um parênteses aqui, sabe? Eu tenho uma coisa que eu tenho horror, sabe aquela mensagem automática de olá, como podemos te ajudar? Eu detesto aquilo. Porque, como eu sou uma pessoa prática, normalmente a minha mensagem do boa tarde, eu já falo o que eu quero. Por exemplo, boa tarde, eu quero marcar um corte de cabelo com a Maria no dia tal. Aí me vem essa mensagem automática e eu tenho que repetir tudo. É um robô ignorando o que eu disse. O ideal é que você coloque uma mensagem automática na linha de oi, tudo bem? Eu já venho conversar com você, já venho te responder alguma coisa assim. Faz mais sentido, porque você não sabe o que a pessoa te disse. O problema de não ouvir o cliente é que você desperdiça uma ótima chance dele te dizer o que ele precisa e como você pode vender melhor e mais fácil para ele. Porque se você não sabe do que o cliente precisa, como você vai oferecer algo que ele vá comprar? O segredo da venda está em ouvir. Vende-se muito mais pelos ouvidos do que pela boca. Dentro do método Helios, na Heliodora, eu ensino passo a passo para você vender mais pelos ouvidos, né? A venda pelos ouvidos é uma das etapas da venda dentro da técnica que eu ensino. Mas se você quiser, eu posso fazer um vídeo aqui para o canal falando dessa parte do vender pelos ouvidos. Comenta aqui se quer ver um vídeo sobre isso, que se tiver bastante comentário eu faço. Já segue, ativa o sininho para saber quando o vídeo for ao ar. Por que é tão importante ouvir o cliente? Porque é ouvindo as necessidades dos clientes, os problemas e desejos dele, tanto o que ele diz quanto o que ele dá a entender, é que você tem na mão as armas para vender para ele com mais facilidade. E você pode, é o ideal que você faça isso, personalizar a apresentação dos benefícios. Não é criar um serviço novo para ele, é apresentar o que você tem da forma que ele quer ouvir. Caso você tenha mais de um serviço, ali você vai saber qual serviço você vai oferecer que vai ter mais chance de compra, de contratação. Não vá me fazer igual a cabeleireira que me ofereceu uma vez progressiva, sendo que eu tenho o cabelo super liso. Hoje está preso, mas se olhar nos outros vídeos, meu cabelo é muito liso. Ou a dermato que me ofereceu laser, um tratamento para acabar com as sardas. Eu gosto das minhas sardas. Ando triste que ultimamente elas estão mais claras. Ela não me perguntou. Ou caso você tenha um serviço só, entender quais benefícios do que você oferece essa pessoa está interessada. Por exemplo, não adianta de nada, se você é uma professora de pintura, dizer para uma aluna que só quer socializar e relaxar e ter um hobby, que ela vai ficar exímia na técnica de pintura a óleo. Não é o que ela quer. E o outro erro que é relacionado a esse é o quarto, que é ser chata e insistente. Pior, achar que precisa disso para vender. Por isso que o terceiro e o quarto erro são tão relacionados. Porque não, você não precisa ser chata e insistente para vender. Inclusive, se você quer vender serviços com um valor agregado maior, com um preço mais alto, com um preço maior que a concorrência, isso vai ser um tiro no pé. E também se você presta serviços recorrentes, porque afinal, se é algo que você vai atender a pessoa a cada semana, a cada 15 dias, mês, a pessoa vai precisar ir com a sua cara para querer te contratar. Se você for uma chata, ela vai querer distância, né? E essa chatice, essa insistência, passe uma mensagem de desespero. Porque se você precisa ser tão insistente para vender, se você está assim tão agoniada para ter mais clientes, é porque você tem poucos clientes. E se você tem poucos clientes, é porque o seu serviço não é tão bom assim. É essa mensagem que você passa para o seu cliente com essa insistência e essa chatice. Fora que, pelo amor de Deus, deve ser chato até para você, né? Para quem vende assim é pesado, né? Não gosto. E essa mensagem de desespero é a mesma que você passa ao cometer o quinto erro, que é dar descontos sem estratégia. Sem o cliente nem pedir muitas vezes, ou porque ele disse que vai pensar ou inventou uma desculpa.
Tem que entender o porquê da objeção nesse caso, que na maioria das vezes não é quanto ao preço em si, mas quanto ao valor, que ele não viu muito. E aí você sai dando desconto porque tem medo de não vender. E passa a mesma mensagem de desespero do erro anterior. Seu cliente acha que o seu serviço não é bom porque você está precisando muito desesperadamente de clientes. Eu tive uma mentorada, a Raíra, que só de ajustar as vendas e principalmente parar de dar descontos desnecessários, dobrou o faturamento. Ela, que é professora de inglês, passou a ser mais valorizada pelos seus alunos porque primeiro ela se valorizou. Para quem quiser conhecer um pouco mais da história da Raíra, eu vou deixar o link da história dela na descrição. Se você quer dar descontos, dê com estratégia, pelo menos. Ou em alguma ação específica de vendas, como uma Black Friday da vida, ou por causa do valor do dinheiro no tempo, para pagamentos à vista, adiantados, no Pix. Isso ok. Mas mesmo assim, se você quer vender o tal do high ticket, preços acima da média, cuidado com desconto. Cliente que valoriza a qualidade e não se importa de pagar caro, costuma ficar desconfiado com os descontos. Eu ainda vou fazer vídeos aqui sobre desconto, então já segue aí o canal, ativa o sininho para você ficar sabendo quando forem ao ar. E agora vamos para o sexto erro na hora de vender serviços, o penúltimo dessa série, que é não saber amarrar a venda. Ou deixar o cliente muito solto, principalmente pelo WhatsApp, falou lá o preço, falou como funciona. Tudo bem, dar uma pausa para o cliente pensar, isso é melhor, tá? Mas depois você tem que falar algo para amarrar, nem que seja um, então, vamos agendar, vamos marcar, vamos fechar, algo assim, posso te mandar o contrato? Não sei, né? Mas não deixa solto o resto da vida. E também não faça o oposto, que é ficar pressionando o cliente, que a gente volta na chatice, na insistência, no desespero. Às vezes não deixa o cliente nem respirar e fica empurrando e falando mil coisas e repetindo e colocando gatilho de urgência. Pelo amor de Deus, isso é muito desesperado, não faça isso. E também pode ser insegurança na hora de falar o preço, principalmente falando, né? Você fala e dá uma risadinha. Ou então você fala e justifica algo depois. Ou você fala e o preço já dá um desconto, um bom negócio para disfarçar o preço, parece. Se você não está convencida de que o que você entrega, de que o seu serviço tem um valor acima do preço que você cobra, como que você vai passar isso para o cliente? Se você não se valoriza primeiro, ele não te valoriza. Se você não acredita primeiro, ele não acredita. Tenha noção do seu valor, do que você vende. E agora, o último erro e o mais importante de todos, porque é a raiz de todos os outros 6, que é não se preparar. Não estudar sobre vendas e ir só no feeling, sem técnica nenhuma, ao sabor do vento, sem saber o que está fazendo. Não conhecer o seu serviço, porque daí você não conhece seu valor, você não sabe quais são os benefícios, como que você vai apresentar os benefícios antes do preço, você não sabe o que é, como que você vai ter segurança na hora de falar o preço, se você não sabe que vale mais do que você cobra. Conhecer o seu cliente antes, principalmente se for uma venda assim de conversa, né? Você precisa saber um pouco sobre ele. O que ele busca, ouvir. Outra, se você não sabe o seu valor, como que você vai ter tranquilidade para vender? Se você não tem técnica, como que você vai ter tranquilidade para vender sem ser chata, sem ser insistente, sem sair dando desconto, sem passar mensagem de desespero? Esse é o maior dos erros e é o que quase todo mundo comete na hora de vender serviços, na hora de vender em geral, que é não se preparar. Prepare-se. Em vez disso aqui, anote, veja quais são os seus benefícios do seu serviço, avalie o valor que a sua entrega tem e coloque em prática. Sério, faz como eu contei aqui da Raíra. Coloca em prática, corrige esses erros que você comete. Hoje ainda, essa semana ainda, no próximo cliente que te chamar. E me conta a diferença. Você vai ficar impressionada com a diferença que isso faz já na próxima conversa. E para aumentar o seu faturamento de verdade, assiste o vídeo que vai aparecer aqui, onde eu te ensino a dobrar o seu faturamento sem trabalhar o dobro. Porque afinal você quer vender melhor para aumentar o seu faturamento, né? Você é uma ONG. Mas também não dá para aumentar o faturamento à base de trabalhar feito louca. Então, se você quer ganhar mais, faturar mais com qualidade de vida,
assiste esse vídeo aqui até o final. Até mais.